Você sabe realmente quantas hérnias de disco você tem? É muito comum no meu dia a dia eu atender pacientes que falam que tem 2, 3, 4 hérnias de disco ou até mesmo mais do que isso. Mas será que é realmente tudo isso? Primeiro ponto, é importante esclarecer que essa informação acontece por um erro de informação, porque muitas vezes as alterações que nós temos na coluna, elas são basicamente genericamente explicadas pelo especialista como hérnias de disco, mas nem sempre é essa alteração que acontece. Antes disso, eu vou explicar como funciona a formação da hérnia de disco. As hérnias de disco, para acontecer, existe uma lesão na parte externa do disco, chamada de ânulo fibroso, ou anel fibroso. Uma vez que essa estrutura se rompe, como se fosse um corte, o material gelatinoso responsável pela absorção do impacto extravasa, saindo dessa parte interna e indo para o canal da coluna, por onde passam os nervos. E isso é a chamada hérnia de disco. Ou seja, para acontecer a hérnia de disco, nós precisamos obrigatoriamente ter essa lesão do disco, da parte do ânulo fibroso. E onde que está o erro de informação? Muitas vezes, o que nós temos são outras alterações de desgaste da parte dos discos, erroneamente chamadas de hérnia de disco. Então eu vou dar um passo atrás nessa explicação para você entender um pouco melhor os seus problemas. Basicamente, nós temos 4 alterações do disco que podem provocar dor. A primeira delas, chamada de fissura do ânulo, ou seja, um corte da parte do disco sem a necessidade de extravasamento do material. Essa situação por si só já é uma situação extremamente dolorosa e capaz de provocar dor. Uma outra alteração que nós chamamos de protusão, que nada mais é do que uma parte desse material pressionando essa borda do disco, indo na direção do trajeto dos nervos, mas sem a ruptura dessa parte do disco, ou seja, não há o extravasamento de material e, portanto, não há formação da hérnia de disco propriamente dita. A terceira alteração, que é o abaulamento, onde também há uma parte desse extravasamento, dessa pressão do material do gelatinoso do disco empurrando a borda do anel, só que também não há uma ruptura desse anel fibroso, ou seja, o material interno do disco ele continua contido. Então isso também pode gerar pressão nos nervos, mas também não configura-se uma hérnia de disco. E por fim, a hérnia de disco, isso acontece, como eu havia explicado, uma ruptura da borda do anel fibroso com extravasamento desse material gelatinoso. Ok, entendido quais são as diferenças, mas onde que está o problema? Basicamente, quando nós pensamos na fissura do disco, nós estamos pensando numa lesão como se fosse um corte na parte da pele. Isso gera um processo inflamatório, isso gera dor, mas não necessariamente isso vai acontecer com uma compressão da parte dos nervos. Então, muitas vezes há uma dor para a movimentação da lombar, mas sem ter uma compressão neurológica. Só que quando a gente olha para o outro lado, para as protusões, para os abaulamentos ou para as hérnias de disco, essas 3 alterações elas podem levar à compressão neurológica. Uma vez que a gente tem compressão dos nervos, isso pode colocar em risco a função dos nervos. E o ponto de preocupação nessas situações é basicamente o grau da compressão dos nervos. Então, basicamente, entendendo quais são essas alterações do disco, agora você consegue entender se você realmente tem hérnia de disco e ou se você tem alguma outra alteração. E a partir desse momento fica fácil entender se você realmente tem mais do que 1, 2 ou 3 hérnias de disco. O mais importante é você buscar a ajuda de um especialista que vai ajudar a entender de fato o seu real problema para direcionar o tratamento. Pois muitas vezes a gente genericamente coloca tudo nesse grupo de hérnia de disco e tenta padronizar o tratamento, mas essas alterações muitas vezes têm tratamentos específicos e diferentes a depender do acometimento. Portanto, não deixe de buscar a opinião de um especialista que consiga te explicar os seus problemas para você direcionar o seu tratamento da melhor forma possível.